Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha, faz todos os babados que vocês têm que fazer pra deixar a travesti aqui famosa. Não ficar com uma pessoa trans é preconceito? Qual é a minha visão sobre isso? Lembrando que esse aqui é um vídeo pra gente expor as nossas opiniões, vocês comentem aí as de vocês. Caso eu fale algo errado, eu venho aqui me retratar e falem com educação, porque eu sou sempre muito educada aqui. Comentários com ignorância eu vou apagar, porque eu sou sempre muito educada aqui, então acho que eu também mereço pessoas e inscritos educados. Não vim falar só sobre isso com vocês, vim falar sobre um outro assunto também que me perguntaram sobre se os homens que se relacionam com meninas trans, que usam calcinha, que fazem o que fazem, continuam sendo héteros. Então eu vim também falar um pouco sobre isso nesse vídeo, mas vamos começar falando se não ficar com uma pessoa trans é preconceito. Eu, na minha percepção, e eu vou fazer vocês entenderem o meu lado, mas vocês acrescentem o de vocês nos comentários. Ai, Lohane, em que caso não ficar com uma pessoa trans pra você é transfobia? Eu acredito que é transfobia a partir do momento em que eu te conto e você já me olha de uma forma diferente. Ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa trans, mas eu vou dar um exemplo pra vocês, igual eu. Eu estava esses tempos conversando com um homem trans, eu amava a conversa, ele é uma pessoa super legal, ele me trata super bem, ele é muito legal. Só que quando eu penso na minha cabeça que ele tem um órgão feminino, eu fico, ai, meu Deus, eu não vou conseguir, sendo que a gente nem falou desse assunto. Então a gente já cria algo na nossa cabeça relacionado àquela pessoa que talvez nem seja isso. Pra mim, não ficar com uma pessoa trans é transfobia a partir do momento em que aquela pessoa te conta. Qual é a sua reação? Pra mim depende da reação. Ah, olha, eu não curto ficar com trans, mas não tem problema nenhum eu ter uma amizade com você, eu falar com você. Não existe isso. Geralmente, quando as meninas contam que elas são trans, o assunto morre, ou começa um assunto sexual, ou a pessoa, tipo assim, aquela pessoa legal que você era, que a pessoa falou que você conversava bem, que você falava bem, aquilo ali acabou, aquilo sumiu, essa pessoa não existe mais. É por isso que eu sempre digo que o ser trans, ele vem na nossa frente. O ser trans vai sempre gerar na cabeça das pessoas um preconceito daquilo que elas estão vendo através do que elas sabem da boca de outras pessoas, de matérias, do que é falado desses políticos ridículos de direita. Eu acho que é preconceito quando você não dá o direito de conhecer aquela pessoa independente de órgão, nem que você não vai fazer nada. Ah, você não curte trans, é legal, mas você, poxa, você não tem uma amizade com uma pessoa trans? Então só porque a pessoa é trans você não pode nem mais manter um assunto com ela, você tem que descartar ela. Ou então você tem que começar a falar sobre sigilo e sobre ser escondido, porque ninguém pode saber que você estava com uma pessoa trans. Por que que na maioria das vezes as pessoas levantam esse discurso de que não ficar com pessoas trans é preconceito? É pelo tratamento que as pessoas trans têm depois que elas anunciam que elas são pessoas trans. Ah, conversou com o cara, ele não sabe que você é trans. Quando você contou, o assunto mudou, ele já não quer mais conversar com você igual ele conversava quando ele achava que você era uma mulher cis. Então o problema todo é somente você ser trans. Aí se você não for ficar, posso ter uma amizade com você? A maioria dos homens não tem uma amizade com pessoas trans. Elas não estão incluídas, sabe, nesse ciclo social de ai, tá tudo bem um homem ter uma amiga travesti, qual é o problema? Agora é totalmente diferente quando uma pessoa fala assim, olha, eu não curto, tá tudo bem, mas a gente pode ser amigo, a gente pode conversar. Dessa conversa sempre acontece, mas enfim. Então assim, na minha cabeça é preconceito quando acontece essas situações que eu te falei. Depende do tratamento, depende da forma em que a pessoa vai reagir pra eu saber se aquilo dali é um preconceito comigo ou não. Sabe? Não precisa necessariamente ficar, sabe? Mas só de falar assim, poxa, eu não curto, mas não tem problema nenhum eu ter seu número, você ser minha amiga, sabe? Agora, o fato mais polêmico e mais complexo, mas eu vou tentar ser super didática, falar super bem pra vocês entenderem o meu ponto de vista e acrescentarem o de vocês também sobre a questão de que homem que coloca roupa de mulher, que usa lingerie da esposa, que quer ser passivo com as trans, que vão na rua pagar pra ficar com os trans, continuam sendo héteros? Sim, lembrando também que eu estou falando das minhas experiências enquanto acompanhante e aquela realidade que eu vivi. Então eu tô falando um pouco disso, eu não tô falando de todos os homens, tá? Porque não são todos que são assim. Sempre tem alguém aqui pra falar, nossa, tá generalizando muito. Não estou generalizando, eu falo de uma grande porcentagem de homens, mas não falo de todos. Enfim, vamos pro assunto então.
O cara que sai com uma trans continua sendo hétero? Sim. O cara que sai com uma trans, ele continua sendo hétero porque ele gosta de mulheres. E mulheres trans são mulheres. Mesmo que a sociedade não enxergue mulheres trans como mulheres, mulheres trans são mulheres. E héteros se atraem por mulheres. Ou seja, vou dar um exemplo, vocês pensem na cabeça de vocês junto comigo. Quando um cara vê uma mulher na rua, nossa, uma mulher linda, peitos, bundas, cabelos e tal. O homem não sabe o que ela tem no meio das pernas dela. Então ele se atraiu pelo quê? Ele se atraiu pela fisionomia feminina. Quando você tá conversando com um cara que ele te olha, não sabe que você é trans, começou a conversar, ele se atraiu pelo quê? Pelo seu jeito de conversar, pelas suas fotos que ele viu. Ele é hétero, ele gosta de mulher. Então, o homem hétero, ele não deixa de ser hétero por ficar com mulheres trans, porque eles enxergam em mulheres trans uma mulher. Peito, cabelo, tudo que uma mulher tem. Ai, Lohane, ele não é bissexual? Não. A pessoa que fica com trans não é bissexual, porque pra ser bissexual, ele teria que se relacionar com outros homens. E tem vários héteros que só se relacionam com mulheres cis e com mulheres trans. E o hétero que coloca a calcinha da esposa, que faz isso, que faz aquilo, ele continua sendo hétero? Sim. A questão sexual, gente, ela é levada pra um outro lado que não tem nada a ver com gênero. A sua questão com a sua sexualidade é sua, no seu momento íntimo, sexual, liberado, sem pudor, sem medo de julgamento, entende? Então talvez esse lugar na sexualidade é o único lugar que muitos homens que querem fazer algo diferente encontram pra fazer isso, e encontram com pessoas que estão dispostas a fazer isso, que geralmente é quem paga, né? Falar isso com a esposa, olha, eu quero ser passivo hoje na relação. Seu marido vira pra você e fala assim, olha, eu quero usar a sua lingerie hoje. A maioria das mulheres vai levar um baque, vai ser um susto pra elas. Então eles vão procurar na rua alguém que faça esse serviço e que fique tudo calado, tudo no sigilo, pra que ninguém mais saiba. Então o que uma pessoa faz entre quatro paredes, seja colocar calcinha ou não faz dela menos hétero. Ora, um outro ponto de vista meu, enquanto acompanhante que trabalhei nas ruas e percebo isso. Vocês já perceberam de alguma amiga de vocês que falou assim que depois que colocou o silicone, os clientes pararam de sair, o cliente nem pegou no peito, o cliente nem olha, o cliente passa direto e pega uma que tá no início de transição? Por quê? Não é uma verdade absoluta, estou compartilhando um pensamento meu com vocês. Acredito que a maioria das meninas trans que me acompanham, que passaram pela rua, pode ser que tenham um pensamento igual. Não é regra, cada pessoa pensa de uma forma. O que eu penso? Tem vários homens que são gays, casaram com mulheres, tiveram esposas, tiveram filhas e vão na rua procurar transexuais mais no início de transição, assim, porque geralmente quando a gente conhece um cara e a gente fala assim, olha, eu quero colocar silicone, ele já fala assim, não, fica assim mesmo, que tá bom. O que eu penso na minha cabeça? Pode até ser um pouco dolorido isso que eu vou falar, mas eu, pela minha vivência, pelo meu tempo na rua, eu entendi, eu acabei percebendo que tem muitos homens que vão na rua buscar travestis que não tem silicone, que não tem nada, porque eles ainda nos assemelham como homens, entende? E eles têm esse desejo de sair com homens. Então tem muitos homens que enxergam a travesti que ainda tá no começo de transição como um homem e se aproveitam disso para saciar os desejos que eles têm e que é reprimido. Eles não querem sair com outros homens porque até para eles não fazerem o julgamento deles mesmos, tipo assim, caramba, tô saindo com um homem, isso e aquilo. Pela lei, mulheres trans são mulheres. E se tá com uma roupa de mulher, tem um cabelo, se denomina como mulher, se afirma como mulher, é mulher. Então isso pra eles é mais tranquilo sair com uma pessoa trans, até conseguir criar coragem de sair do armário, de enfrentar a sociedade pra poder ficar com homens, entende? Ou até ir conversando com uma trans. Aí sempre tem um cara que tipo assim, ai, posso chamar um amigo? Como eu falei pra vocês no outro vídeo, o amigo nunca é pra ficar comigo, é porque ele já tem vontade no amigo e só me usou ali pra acontecer toda a situação. Eu acredito que tem muitos homens que vão nas ruas, né, atrás de travestis que estão no início de transição, porque ainda enxergam elas como homens, não tem coragem de assumir pra si mesmo que gosta de homem, então sai com travestis pra ser uma coisa menos pior, entende? Na cabeça deles, não na minha, tá, gente? Pelo amor de... Pra mim, tirando essa problemática da rua que eu falei pra vocês, que os homens, da maioria, vão atrás de meninas que estão no início de transição, que querem as meninas o mais
masculina, sabe? O possível, eu acredito que são homens que são gays, porém não se aceitaram ainda, não saíram do armário, até por uma questão da sociedade, religião. Gente, já é o meu terceiro vídeo que eu falo isso pra vocês. Estar na igreja, estar com uma Bíblia embaixo do braço, ter uma família, filho, filha, uma esposa, não faz de ninguém boa pessoa ou não faz daquela pessoa santa. Nossa, que lindo aquele casal que vai pra igreja. Às vezes esse cara tem um desejo, é esse cara que procura as meninas trans na rua. Mas como eu falei pra vocês, tem sempre uma ridicularização das meninas que estão na rua, uma desvalorização, pra vocês acabarem caindo nisso de que ninguém paga, de que ninguém consome, de que ninguém procura meninas trans. Mas eles fazem tudo isso aqui que eu tô relatando pra vocês. Eles não têm coragem de se assumir perante a sociedade, eles não querem correr esse risco. Para um homem é muito mais fácil casar com uma mulher e viver os seus desejos escondidos do que assumir do que ele realmente gosta, entende? Nossa, foi muito boa, caralho! Menos isso, consegui elaborar tudo que eu queria falar pra vocês, acho que eu falei bem e eu quero que vocês deem a opinião de vocês também sobre isso. Então o homem pode fazer o que ele quiser entre quatro paredes, gente, que se ele se considera hétero, se ele é hétero e tal, isso não muda nada. Usar uma cinta com a mulher que tem uma neca gigante lá com a esposa dele, não faz dele menos homem. É porque tem muita gente que pensa o quê? Por mais que pareça que não, tem muita gente que pensa assim: ah, se o cara só come o gay, é só ativo, então ele não é gay. Gay é sempre a posição de quem tá passivo. E não, gente, não é isso, entendeu? A relação, se você é homem, hétero, não tem problema nenhum você fazer isso. Isso aí não é específico de gay, entende? Não é só gay que dá o... Gente, eu tô apaixonada nessa música. Tô apaixonada nessa música. Gente, sem contar babado pra vocês, aconteceu tem um tempo. Diz eu que queria muito uma bota, Falei, eu quero uma bota, que eu quero montar vários looks com a bota, quero pintar, quero bordar. Menina, entrei na Shopee e comprei a bota. Paguei R$400 em uma e R$400 na outra. Detalhe, ela era 200 e alguma coisa, quase R$300. Só que como tem taxa agora, né, só a taxa dela foi quase 150. Então assim, subiu horrores o preço, paguei o dinheiro. Estava naquela questão da greve. Os correios estavam de greve e não estavam entregando as coisas. Menina, eu angustiada que não chegava. Já tinha passado, tipo assim, 2 meses do prazo. Falei, meu Deus, eu vou cancelar a compra e pedir meu reembolso. Me reembolsaram só o valor da bota. A minha taxa que eu paguei não me reembolsaram. Só que passou uns 5 dias, o que chegou na minha casa? Ai, gente, eu amei. Aleluia, os humilhados estão sendo exaltados. Olha que linda, gente. Gente, ela é maravilhosa de andar, ela é tudo. Eu amei ela, amei. Inclusive, tô querendo sair hoje, que é sábado, gente. Ó, amei. Beijos, deixem a opinião de vocês aí. Até o próximo vídeo.